A paz do Senhor Jesus, é um prazer poder estar entrando mais uma vez na sua casa. Eu sou o pastor Márcio Chaves e tenho uma palavra para o seu coração. Nesses dias que nós estamos passando, temos visto muitas situações acontecerem. Ontem chamou-se a atenção do Brasil todo aquela mulher desesperada falando com o presidente Jair Bolsonaro. O que me chamou a atenção não foram as palavras dela, mas ela sabia que tudo estava sendo filmado. Haviam pessoas do lado dela. E ao momento em que ela falava com ele, lágrimas corriam dos seus olhos. Havia um choro de muita dor, de muito sentimento. Um choro de desabafo. Um choro ressentido. Mas lágrimas saíam dos seus olhos. E eu me lembrei de um hino da nossa harpa cristã, o hino de número 193, que tem uma poesia linda, que diz assim: Se tu, minha alma, a Deus suplica, e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Em outras estrofes diz: espera nele, com fé e calma. Jesus de todos os teus males salva e te abençoa dos altos céus. Terás em breve as dores findas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda, mais um pouquinho e o verás. Quando a gente olha e vê essa frase do coro, porque te abates a minha alma e te comoves, perdendo a calma. Comover, nós podemos interpretar que o escritor falava de lágrimas, falava de choro. Quando a gente fala em lágrimas, existem diversas passagens bíblicas que podem nos trazer histórias de pessoas que choraram. Uma dessas histórias é a história de Agar. Agar sai da casa de Abrão a primeira vez porque ela é fruto das manipulações de Sara e Abrão para gerar um filho. Esse filho nasce, é Ismael. E quando Agar sai de casa, Deus a encontra no caminho e manda que ela volte. E diz para ela: retorna para casa e se submete a Sara, sua senhora. Na segunda partida de Agar, isso por duas vezes aconteceram. Na primeira, ela ainda esperava por Ismael. Na segunda, Ismael já tinha entre 11 e 13 anos. E quando a gente lê na palavra, Ismael acabava pegando no pé de Isaac, e Sara, mãe de Isaac, vendo essa situação, acaba chamando Abraão, dizendo para ele: olha, manda embora porque eu não quero que esse menino tenha a herança que Isaac tem. Abraão acaba ouvindo essa situação, mesmo ficando nervoso com tudo, acaba também tomando uma decisão. Antes, Deus fala com ele e fala que não era para ele ligar para essa situação, que Ismael também dele sairia uma grande nação. Então, Abraão despede Agar. E Agar vai embora, com um odre de água e alguma coisa, provavelmente para comer no meio do caminho. Só que chega um ponto lá no deserto de Berseba,
que acaba a água, provavelmente acaba a comida. Eles devem ter caminhado ainda por um tempo, até que chega uma situação em que, Agar, vendo que não teria jeito, por causa do sol causticante do deserto, eles iriam morrer. Provavelmente eles acham um local onde havia alguma sombra. Ela deixa o menino lá, talvez um oásis, sei lá, algum local com árvores. Ela deixa o menino naquela sombra e se afasta para não ver o menino morrer. E lá, Agar chora amargamente. E quando ela chora, o choro dela não é relatado por ser ouvido por Deus. Mas não passa desapercebido que o menino também chora. O menino também deve ter bradado com desespero. O medo oculto da morte faz com que Ismael chore. E o que é mais interessante nesta história é que a Bíblia Sagrada chama a atenção para o que ocorre na sequência desse fato. Gênesis 21, 17. Deus ouviu o choro do menino. O choro do menino, queridos, é algo que se destaca, não pelo fato dele ser uma criança e de estar apenas chorando, mas pelo fato do choro desta criança não ter nada a ver com o choro dos adultos, ou quase nada. Vez por outra, nós choramos, choros que são marcados por ira, choros que são marcados por amargura, choros que são marcados por autocomiseração, marcados por mácula, marcados por justiça própria. Agar, certamente quando estava chorando, ela estava tendo um choro de rancor por Sara, por toda a situação que foi armada por Sara e que depois o ciúme tomou conta de Sara, ao ponto de mandar Abrão expulsá-la dali. O choro de Sara deveria ser um choro de ira, um choro de ressentimento, um choro de vontade de tomar uma posição, ou que Deus tomasse uma posição contra Sara. Aliás, o choro de Agar é o choro que muitos de nós temos. Não é um choro sincero, não são lágrimas que realmente caem por causa de um quebrantamento na presença do Senhor. Mas são choros que muitas vezes trazem ódio, rancor e ira sobre uma situação, sobre alguém, sobre algum fato. Choro de autocomiseração ou choro de dó por nós mesmos, aonde nós nos colocamos como os coitadinhos e as pessoas ao nosso redor são os grandes culpados. Ou seja, é um choro de emoção aflorada. O choro de Ismael não. O choro de Ismael é choro de criança. É choro de quem não está vendo a situação do porquê aconteceu. Mas é um choro do que está acontecendo. Naquele momento, Ismael percebia que iria morrer. Era um choro de medo. Era um choro de quem não sabia o que ia acontecer. Não havia um jogo de disputa neste choro de Agar e de Sara. Havia, sim, um choro pela luta da vida. É um choro que, na realidade, queria chamar a atenção para cima da situação em que ele estava vivendo. No meio do deserto, com sede, provavelmente com fome, à beira da morte.
E aquela criança ali chora abertamente. Chora para colocar o seu sentimento de socorro, de pedido de socorro. Ele não estava chorando para a busca de um espaço, de um poder, de uma paixão, de uma herança. Não. Ismael chorava porque ele estava desesperado. Era um choro de quem queria apenas chamar a atenção. Mãe e filho derramam lágrimas, mas uma lágrima com um sentimento. Sentimento de revolta. E o menino, um sentimento de socorro. Nós somos assim. Não é vergonha chorarmos, não é vergonha derramarmos as nossas lágrimas por todas essas situações que nós passamos na nossa vida. Não é vergonha nós chorarmos hoje porque não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não é vergonha derramarmos as nossas lágrimas, mas nós precisamos entender que nas duas situações, nos dois derramamentos de lágrimas, Deus claramente diz: ouvi o choro do menino. O choro do menino é um choro de sinceridade. É o choro de quem quer colo. É o choro de quem precisa de amparo. É o choro de uma criança, da nossa criança interior, clamando pelas necessidades da alma, clamando pelas necessidades do coração. O choro do menino representa o choro da necessidade. Só que uma necessidade verdadeira. Conosco é assim. Quando choramos, rasgados diante de Deus. O choro de Ismael não está ligado ao sentimento de vingança, como estava o sentimento de Agar. O choro dele não está atrelado ao grito de ira ou de ódio. Está atrelado, sim, a um choro verdadeiro de quem precisa da ajuda de Deus, de quem clama Abba, Pai, de quem clama socorro, papai. Esse tem que ser o nosso choro. Nós precisamos canalizar as nossas energias no sentido real da nossa necessidade. Necessidade de colo, necessidade de amparo, que só pode ser preenchido pelo grande e misericordioso amor de Deus, que não desampara um coração quebrantado e contrito, como diz lá no Salmo 51:17. Nós não podemos ter um choro camuflado pela visão deste mundo. Nós precisamos ter, sim, um choro sincero na presença do Senhor. O que eu quero te convidar nesta noite é para que no momento que você descer, se ajoelhar, colocar a sua boca no pó, além de chorar, chore um choro verdadeiro. Derrame as suas lágrimas, identificando a sua necessidade mais e mais de Deus. Necessidade de um filho ao pedir um abraço do pai. Necessidade de um filho de sentir a presença do pai, de sentir o coração do pai. Meu amigo, permita que a criança interior, o Ismael, criança, a criança dentro de nós, ela chore. Ela derrame as suas lágrimas. Esquece o adulto que há em você. E como diz a palavra, que se não nos tornarmos como criança, jamais herdaremos o reino dos céus. Então, meu querido, deixa a criança interior chorar por você. O choro sincero, o choro verdadeiro, o choro que clama, Abba, Pai. Oh, meu querido, chegará um dia que nós não choraremos mais.
Chegará o dia em que o Senhor secará das nossas lágrimas, dos nossos olhos, toda a lágrima. Por enquanto, Ele recolhe as nossas lágrimas. Por enquanto, Ele dá valor às nossas lágrimas. Chore o choro da alma. Chore choro verdadeiro. Nesta noite, eu convido você para que você chore o choro secreto entre você e Deus, porém verdadeiro, sem sentimentos de luta por poder, por ira, por ódio, por contenda, por rancor. Mas eu repito, chore lágrimas que digam para Deus: Pai, eu preciso de Ti, socorre a minha vida. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Derrame lágrimas verdadeiras aos pés do Senhor Jesus. E como Deus fez com Ismael, que ouviu o choro do menino, ouvirá e verá o teu choro verdadeiro. Ore comigo. Pai, que possamos ser verdadeiros, que possamos, ó Deus, sermos sinceros, que o nosso choro, que as nossas lágrimas realmente venham a Ti como um grito de socorro, e que o Senhor possa nos carregar nos Teus braços, aonde poderemos sentir o bater do Teu coração, e assim sentirmos que o Senhor nos ama de uma forma incondicional. Abençoa agora, Pai, a cada um que está derramando lágrimas de dores, de tristeza, de socorro. E entra, Deus, com a providência na vida desta pessoa que agora derrama as suas lágrimas ao ouvir esta palavra verdadeira. Ouve, Pai, o seu choro, como tu tens ouvido a Ismael lá no deserto. E dá, Senhor, o consolo que esta pessoa precisa. E resolve, Pai, a situação que ela deseja, conforme o desejo do coração dela. Assim eu oro, Pai, e te agradeço por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, querido irmão, que o Senhor possa falar com você nesta palavra, nesta noite, e que você possa falar com Deus, exatamente como uma criança, quando fala com um adulto. Deus te abençoe, e até amanhã, na paz do Senhor Jesus.